E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aí então gravando mais uma videoaula do curso de Pascal, tá? Hoje eu vou gravar uma aula sobre como calcular, somar a quantidade de letras, tá? De uma frase que o usuário digitar no aplicativo, tá? Vamos trabalhar com array, certo? Com variáveis do tipo string e integer, tá? E utilizar o laço de repetição for e as condições if, tá? Aí os read, write, né? Enfim, length também vamos utilizar hoje. É interessante a aulinha, tá? Então, antes de começar, eu só gostaria de apresentar para quem ainda não está inscrito no nosso canal aí no YouTube, tá? Pode estar inscrevendo, só clicar em inscreva-se aí logo abaixo, tá? Meu nome é Jason Thiago de Lara, eu gravo videoaulas tanto de programação como para tirar dúvidas do pessoal que me enviam via e-mail ou também comentam embaixo do vídeo ou me enviam, tá? Postam lá no grupo do Facebook por dentro da informática, tá? Então, o pessoal tem uma dúvida aí sobre qualquer coisa relacionada à informática, né? Só postar aí que eu vou estar gravando e tirando dúvida de vocês, tá? Inclusive, essa videoaula é para tirar uma dúvida de uma colega nossa aí, que está com dificuldades de contar, né? De fazer a contagem de letras, né? E apresentar na tela a quantidade de cada letra que é composto, que compõe, né? A frase ou a palavra que o usuário digitar na tela, tá? Então, se gostar desse vídeo, dê um like básico aí embaixo, clique em gostei, né? Compartilhe com seus amigos nas redes sociais, no Facebook, tá? Para dar aquela forcinha no canal, beleza? Então, vamos lá. Vamos abrir aqui o Pascalzinho, já está aberto, tá? Um novo projeto, beleza? Vou fechar isso aqui, quero esse, beleza. Tá, então vamos começar aqui. A ideia é o seguinte, pessoal. A dúvida, na verdade, é o seguinte. Ela está precisando identificar, na verdade, somar, né? Quantas vezes uma letra aparece em uma frase, tá? Por exemplo, vamos lá. Por dentro da informática, tá? Então, por exemplo, ela quer saber quantas vezes aparecem o P, tá? Nessa frase que o usuário digitar. Esse é só um exemplo, tá? Então, o P aqui nesse caso vai aparecer somente uma vez, né? Mas o O, por exemplo, vai aparecer uma, duas e três, né? 3 vezes e assim por diante. Então, para cada letra, né, tem que informar para o usuário, tá? Depois que ele digitar, a quantidade, certo? De cada letra que compõe essa frase, tá? Então vamos lá. Para a gente iniciar o projeto, a primeira coisa que a gente precisa fazer é criar uma variável, tá? Para ler a frase, né? A palavra, né? Enfim, que o usuário digitar na tela. Então, para isso, eu vou utilizar, sei lá, texto, né? Texto do tipo string, beleza? Então, aqui nós vamos ler, read, texto, certo? Então, vamos solicitar para que o usuário digite alguma coisa na tela, tá? Vamos informar aqui antes, write, solicitar para que o usuário digite, né? Digite uma palavra ou frase. Beleza? Tranquilo? Vamos colocar aqui o número máximo de caracteres igual a 100, tá? Já vou explicar o porquê, beleza? Então vamos lá. Por enquanto aqui o sistema só está apresentando essa mensagem na tela para o usuário, né? Digite uma palavra ou frase, certo? E o usuário vai digitar e o sistema vai armazenar nessa variável texto, tá? Do tipo string, beleza? Tá, agora nós precisamos fazer o seguinte. Precisamos identificar, então, somar, tá? Quantas vezes a letra P, a letra O, a letra R aparecem, tá? Nesta frase aqui, por exemplo.
certo? Vamos utilizar essa frase aqui como exemplo, beleza? Então, para mim fazer essa soma, o que eu preciso fazer? Eu preciso ter um laço de repetição, né? E também preciso identificar o tamanho do meu texto, né? Quantos caracteres o usuário digitou, beleza? Então, para isso, eu vou fazer o seguinte. Vou criar uma variável aqui inteira, tá? Tamanho inteira, integer, beleza? Então, vou armazenar o tamanho dessa frase, dessa palavra, né, que o usuário digitar. Então, eu digito length, tá? Entre parênteses, eu jogo a palavra texto. Opa, texto. E isso daqui vai ser armazenado na nossa variável tamanho. Então, tamanho vai receber o length, para quem não conhece, length é uma função, tá, que retorna para nós o tamanho de uma variável string, tá? Então, aqui nesse caso, ele vai retornar o quê? Vamos somar aqui. 1, 2, 3, 4. Lembrando que o espaço também é somado, tá? Então, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, tá? Então, aqui, essa variável tamanho, ela vai receber o valor 25, tá? Nesse nosso exemplo, tá? Aí a gente pode digitar outras palavras, aí vai ter outro tamanho, beleza? Mas nesse exemplo aqui vai ter 25. Tá? O variável tamanho vai estar valendo 25. Então agora a gente precisa percorrer, tá? Do 1, que é a primeira letra, até a 25ª letra, tá? Para a gente calcular, certo? Para a gente identificar aí qual é a letra e a quantidade de vezes que ela aparece nessa frase, tá? Então para isso nós precisamos fazer um laço de repetição for, tá? Aqui no for, nós precisamos declarar, então, para utilizar o for, nós precisamos declarar uma variável tipo inteira, né? Então, for i, começando do 1 até 2, né? Até o tamanho desse nosso texto, tá? Faça do, tá? Então, begin, end, beleza? O que vai acontecer aqui? Ele vai percorrer, tá? A nossa frase inteira, letra por letra, tá? Ele vai lá, letra 1, letra 2, letra 3, letra 4, até a letra 25, tá? Nesse caso aqui, vai valer 25 o tamanho, beleza? Para a gente recuperar a letra, eu vou criar uma variável do nome letra, tá? Então, para a gente recuperar essa letra, tá? Da posição 1, por exemplo, a primeira posição, a gente precisa pegar o texto, tá? E entre colchetes, aqui no caso, nós informamos o índice, tá? Então, aqui no caso, o i vai estar valendo na primeira vez, né, que passar por esse for, ele vai estar valendo 1, tá? Então, o que ele vai retornar para nós aqui na nossa variável letra? Ele vai retornar o p, tá? Entendeu? Aí depois, na próxima vez que passar por aqui, o i vai estar valendo 2, tá? Então, ele vai retornar o quê? Texto, né, do índice i, que o índice é 2, então ele vai retornar a nossa letra O. E assim por diante até a 25ª letra, tá, pessoal? Bem tranquilo, beleza? Então, vamos lá. Aqui nós já temos armazenado, então, as nossas letras, tá? De acordo com o índice que estiver rodando aqui, beleza? Então, nós já temos a nossa letra aqui. Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa armazenar também a quantidade de vezes que ela aparece nessa frase, tá? Então, eu vou colocar aqui quantidade, tá? Quantidade recebe 0, tá? Por enquanto, não aparece nenhuma vez, tá? A partir do momento que aparecer uma vez, por exemplo, a gente vai dar um increment, tá? O inc, ele vai incrementar essa variável. Como ela é do tipo inteiro, então se a gente chamar a função inc e jogar lá dentro, tá? Função inc e jogar lá dentro, ela vai incrementar, tá? Inc significa incrementar. E dec, se não me engano, dec, ele vai decrementar, tá? Então, inc, quantidade, ele vai incrementar, tá? Então, ele vai jogar mais 1. Então, ele vai pegar a quantidade que vale 0, né? Mais 1, a quantidade vai passar a valer 1, tá? Mas, por enquanto, a gente não vai fazer isso aqui. Agora, o que a gente precisa fazer? Nós já estamos percorrendo a nossa frase aqui, né? A nossa frase de exemplo aqui por dentro da informática, tá?
Agora o que a gente precisa fazer? Nós já armazenamos, no caso, a primeira letra, tá? O P, né? E já informamos que essa primeira letra P, por enquanto, ela não apareceu nenhuma vez, tá? Ela está valendo 0. Agora, a gente precisa percorrer essa frase inteira de novo, tá? Por quê? Porque a gente está na letra P, certo? Já armazenamos a letra P na nossa variável letra, né? Então, agora nós precisamos percorrer o restante, né, dessa frase, ou percorrer ela inteira, nesse caso específico a gente vai percorrer ela inteira novamente, para identificar quantas letras P contém essa frase, tá? Aqui a gente vai ter que fazer um outro for, vamos usar uma outra variável, tá? Do tipo integer, variável x, certo? Não podemos usar a mesma, tá? Ela vai valer 1 até o tamanho novamente do begin end, tá? Aí o que vai acontecer aqui, tá? A gente está percorrendo, a primeira vez a gente está percorrendo a frase inteira aqui, né? Então nesse caso ele vai entrar aqui no begin, vai receber a letra P, primeira letra, quantidade vai receber 0, tá? Aí a gente vai percorrer novamente essa frase, certo? Aí o que vai acontecer? A gente vai fazer uma condição se a letra que a gente pegou no laço de repetição, no primeiro laço de repetição, é igual a letra texto de índice x, né? Então a quantidade a gente vai incrementar, tá? Isso daqui, pessoal, é a mesma coisa que fizer isso aqui, ó, tá? Para quem não sabe ainda, é quantidade recebe quantidade mais 1, tá? É a mesma coisa, beleza? Não tem diferença alguma aqui, tá? Eu poderia fazer isso aqui, ó. Quantidade recebe quantidade mais 1. Só que para facilitar a nossa vida, tá? Tem a função inc. Então ela incrementa de 1 em 1, tá? Então já facilita bastante a nossa vida. Não precisa ficar digitando um monte de coisa aí, repetindo os dados, né? Repetindo as variáveis. Beleza, então o que vai acontecer aqui, pessoal? Ele está percorrendo lá, o primeiro laço de repetição ele está na letra P, né? A primeira letra ali, beleza? A letra vai receber a letra P e a quantidade de vezes que ela apareceu, por enquanto, é 0, tá? Por quê? Porque a quantidade de vezes vai ser somada no segundo laço de repetição. Então ele vai percorrer de novo a nossa frase, tá? E vai verificar se a letra P, que está valendo no primeiro laço de repetição, é igual à letra do índice x, tá? Ou seja, o índice I vai estar valendo 1, então a letra vai estar valendo P, e o X vai estar valendo 1, então vai ser igual, então a gente vai incrementar. Então a partir desse momento, a letra P apareceu uma vez, tá? Então o que ele vai percorrer, novamente, o X, e vai para o número 2, né? Então ele vai verificar, o texto de índice 2, tá? A letra é P? Não, não é P. E assim por diante, ele vai chegar até o 25. Finalizou esse laço de repetição aqui, a gente já tem a quantidade de letras P's, né, que é composta essa frase, né? Então, o que resta a gente fazer, tá? Nós precisamos armazenar essa informação em algum lugar, que a letra P, né, ela contém ela aparece tantas vezes nessa frase, aqui no caso uma vez, né? Então, para isso, nós vamos usar o vetor, tá? Então, eu vou declarar aqui vetor letra, tá? Vocês podem definir qualquer nome que vocês quiserem. Ele é do tipo array. Eu vou colocar aqui de 1 até 100, tá? Aqui agora, pessoal, olha só. Aqui você tem que definir o tamanho máximo, tá? Da variável array. Então, aqui eu já defini na nossa descrição que o máximo de caracteres que o sistema vai ler, vai contar, são 100 caracteres, tá? Passou disso, ele já não vai contar direito, beleza? Então, vet letra array, né, of string, tá? E um vet quantidade array de 100 também, 1 até 100, né, of integer, tá? Então aqui nós criamos um array de strings, tá? E aqui nós criamos um array de inteiro, certo? Já vou mostrar o funcionamento de cada array, tá? É bem simples, pessoal, bem tranquilo de trabalhar, tá?
Vamos lá então. Depois que a gente recebeu a letra P aqui, a quantidade está zerada por enquanto. Percorremos a frase inteira e contamos quantas letras P nós temos na frase, resta apenas jogar para os nossos vetores, né? Vamos lá, vet letra de índice. Aqui, o que acontece, pessoal? O vetor ele vai trabalhar do 1 até o 100, né? Que foi especificado aqui, certo? Então, para a gente informar para o sistema que esse é o primeiro registro nesse vetor, tá? Ou o segundo, terceiro, enfim, a gente precisa informar o índice, né? Então ele vai receber a letra, tá? E o vetor quantidade de índice 1 também vai receber a própria quantidade, tá? Então o que vai acontecer aqui, pessoal? O vetor letra no índice 1, tá? Ele vai receber a letra P. O vetor quantidade no índice 1 também é o mesmo índice, tá? A gente tem que se atentar a isso, tá? Porque depois, para imprimir na tela, a gente vai pegar a letra do índice 1 com a quantidade do índice 1 e vai bater os totais, tá? Se colocar diferente aqui, por exemplo, 2 já não vai bater, porque daí eu vou pegar o vetor 1 com o vetor 1, não vai bater, a quantidade vai estar errada. Então aqui nós precisamos do vetor 1. Tá? Então aqui nós já temos o nosso vetor letra recebendo a letra P, tá? No índice 1, e o vetor quantidade recebendo a